Floripa em Foco especial sobre o plano diretor de Florianópolis. Para você, cidadão que é interessado nesse assunto, está aqui no estúdio para conversarmos a respeito o Wilton Barreto. Bem-vindo, Wilton. Muito Tudo obrigado. certo? Agora sim, valendo, né? O Wilton Barreto é da Conjorge, que é o conselho, Conjorge, né? Que é o Conselho Comunitário do bairro São Jorge e Jardim Itália, aqui próximos ao centro de Florianópolis. E conosco também o César Ismar. Bem-vindo, César. Bem-vindo, obrigado. O César é da UFECO, a União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, que está visceralmente envolvida na elaboração de um bom plano diretor. É do Conselho do Parque Estadual do Rio Vermelho, Sim. que eu nem sabia que existe. Já vamos saber a respeito. E o César também é diretor regional leste da UFECO, a União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, que abrange o Rio Vermelho, a Lagoa da Conceição, a Barra da Lagoa, entre outras. Pois bem, queridos, para começar, para situar o telespectador e internauta, eu acho que era bom dizer o que é o plano diretor e como é que ele deve ser elaborado, porque tem uma lei já regendo o plano diretor. Como é que a gente pode explicar isso para o telespectador para que ele entenda? Bom, primeiramente partindo pelo nome do plano diretor, né? O plano diretor é participativo. A lei do Estatuto da Cidade, ela é bem clara, tem que haver a participação não só dos órgãos competentes das prefeituras, como da sociedade civil organizada, certo? E de quando que é essa lei do Ministério das Cidades? É recente também. 2001. 2001. Não é tão recente. Né? Então, todas as cidades acima de 250 mil habitantes tinham que começar a elaborar os seus planos diretores, certo? Aqui em Florianópolis começou a ser feito isso. Foram feitos, tinha os órgãos municipais participando e foram eleitos também 13 regionais, né, representantes regionais, que esses representantes regionais foram eleitos nas comunidades. Pela própria comunidade. Pela própria comunidade, onde haveria um distrito distrital e esse distrito, esse bairro, iria fazer as suas discussões sobre o plano diretor, para depois, nas reuniões do núcleo gestor, juntar tudo, começar a juntar os negócios e tomar forma. Né? Essa é a forma como tem que ser feito, de forma participativa e igualitária para todo mundo. E principalmente ouvindo a comunidade, né? Sem dúvida nenhuma, senão o plano não é participativo. E isso tem sido feito? A comunidade tem sido ouvida? Pergunta retórica, né? Se tivesse sido feito, a UFECO não teria entrado com uma ação no Ministério Público para barrar a forma como foi feito. Porque eu fui representante distrital no meu bairro, no Rio Vermelho, durante 2 anos e meio que a gente trabalhou. Trabalho voluntário, diga-se de passagem, né? Aí não tem sábado, não tem domingo, não tem dia santo, não tem feriado, é voltado para isso, né? Nós trabalhamos na comunidade, elaboramos tudo, para depois chegar na Câmara de Vereadores e o plano sofrer 630 emendas. 630? Certo? Uau! Assim, fique bem claro para o nosso telespectador. A Câmara de Vereadores, ela pode fazer emendas? Pode fazer emendas, certo? Mas ela pode participar também. Ela é agente integrante, ela teria assento no núcleo gestor e nunca quis participar. Nunca participou. Na verdade, a participação dos vereadores se dá por outra via, né? A gente não pode afirmar nada, né? Mas falamos, né? Damos a entender. Né? Não é à toa que teve tantos vereadores aí envolvidos em 2 casos gritantes na cidade, que foi a Moeda Verde e o Ave de Rapina. Que tem a ver com o plano diretor, com o zoneamento, essas coisas. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Certo. Hilton, e a comunidade se organizou, levantou suas sugestões e tem tudo documentado, certo? Temos. O que acontece é o seguinte, naquela malfadada assembleia do Teatro Álvaro de Carvalho de 2006, de junho de 2006, agosto de 2006, aliás, a partir dali, né, as comunidades viram que tinham que se organizar. Mesmo sem apoio
nenhum apoio da prefeitura, sempre foi zero. Né? Para a organização da comunidade. Para a organização da comunidade. Nós, por exemplo, estamos numa região que é uma das principais da cidade, a Bacia do Itacorubi. Né? A Bacia do Itacorubi compreende desde a Serrinha, aqui na Universidade Federal, desde a Serrinha, na divisa com o Saco dos Limões e a Costeira, vai até o Morro da Lagoa, vai até o Morro do João Paulo, lá, né? Pega todo o manguezal do Itacorubi e vem até a Agronômica, na divisa da Trindade com a Agronômica. Essa é a bacia do Itacorubi. E essa região nem foi contemplada como um distrito da cidade. Ficou como, depois da nossa luta grande, ficou como um subdistrito do centro da cidade. Subdistrito do centro. Uma área tão importante, tão densamente Por quê? povoada. Porque os interesses escusos não queriam que ali houvesse uma organização. Então, 12 entidades comunitárias da região se juntaram e formaram o Fórum da Bacia do Itacorubi. A comunidade se organizou e esse fórum está ativo até hoje? Esse fórum está ativo até hoje. Nós nos reunimos todas as terças-feiras à noite. Aonde? Todas as terças-feiras à noite. Em algum conselho comunitário, a maioria das reuniões é realizada no Confia. No Conselho Comunitário do Jardim Anchieta e Flor da Ilha, né? Ali. E nós elaboramos com todos aqueles instrumentos que a lei do Estatuto da Cidade nos dá para as comunidades se organizarem, nós elaboramos um plano diretor da nossa região. Nós temos um plano diretor elaborado. Agora me pergunta se esse plano diretor, se esse trabalho organizado que foi montado, foi reconhecido, com 301 premissas comunitárias, ou seja, sugestões, 301 resoluções em que as comunidades decidiram em assembleias populares, porque nós fizemos oficinas, teve oficina que foi feita numa rua, porque naquela localidade só existia uma rua. Então ali foi feita uma oficina comunitária para ouvir os moradores. A UFECO fez essas oficinas? Não, o Fórum da Bacia do Itacorubi fez. O Fórum da Bacia do Itacorubi. Sempre tivemos apoio da UFECO. Né? O Fórum fez. Né? Nós fizemos. E depois fizemos assembleias populares, onde essas reivindicações, essas sugestões eram ajustadas com as sugestões de outros bairros, né? Para que não houvesse conflito na hora de você colocar isso no papel para ser constado o plano diretor. Nunca sequer foi levado em consideração. Nunca. E é por isso que, depois dessa ação judicial movida pela UFECO, o processo todo parou por ordem da Justiça. Não, o processo parou por diversas vezes. O processo parou, primeiramente, por determinação do prefeito. Isso. O prefeito... Do atual prefeito? Não, o anterior. anterior. O prefeito anterior. Ele simplesmente extinguiu. Sentou em cima. Acabou o plano diretor. Não, para tudo. Porque, assim, existiam, dentro do cronograma, audiências públicas para serem feitas ainda, de conciliação, vamos usar um termo assim. Por quê? Porque determinadas coisas que eram debatidas, por exemplo, o Campeche determinava certas coisas, certo? Mas aí o distrito do Rio Tavares, coisas que foram definidas no Campeche, poderia impactar naquele distrito. Então a gente tinha que, antes de ir para uma audiência pública para bater o martelo, essas arestas tinham que ser acertadas, entendeu? E isso não houve. Agora criaram um termo aí que é o rebatimento. O rebatimento do quê? Não foi apresentado nada. Fizeram ano passado algumas audiências públicas, o IPUF fez, mas foram audiências consultivas, informativas, onde o IPUF ficava 2 horas dizendo o que era o plano diretor, e a comunidade e os moradores tinham um minuto para falar. 1 minuto e meio. Espera um pouquinho.
Aí todas aquelas diretrizes que foram aprovadas nas audiências públicas comunitárias realizadas pelo IPUF não estavam nos mapas. As sugestões dadas pela comunidade não Não estava no mapa. plano. Não foram mapa. consideradas Peraí, nunca. eu vou te dar um exemplo do meu distrito, o Rio Vermelho. O Rio Vermelho, de repente, você tem a João Gualberto Soares, que é uma rodovia que corta o Rio Vermelho. Tem a Cândido Pereira dos Anjos, que é a antiga travessão. Aí, de repente, tinha mais 2 ruas, 2 transversais. Só um pouquinho, isso aqui nunca existiu. Nunca foi falado. Nunca foi pela falado, comunidade. foi falado em ter uma segunda paralela entre os terrenos, utilizar os terrenos que estavam vazios para baratear o custo de indenização, porque uma coisa é ter o terreno vazio, outra coisa é ter o terreno com uma casa em cima, para a prefeitura indenizar, né? Para poder fazer caminhos por onde o caminhão do lixo possa ter acesso, as viaturas de polícia possam ter acesso, as viaturas de bombeiro, de ambulância, Ou até o os cidadão moradores, né? pudesse circular melhor, ter ciclovias e tudo mais. E não houve isso. Aí criaram uma rua, essa rua aqui, costeando todas as dunas. Digo, mas nunca existiu isso. Nunca foi sugerido. E eu, como fui representante do bairro, fui lá, peguei as diretrizes, olhei todas, não tá. Quem é que botou aquelas ruas ali? E quem botou? E quem botou essas coisas? Esse é um mistério. Ninguém sabe. Ninguém sabe, Foi erro ninguém de viu. digitação. Não sei. Uma hora chegaram sido erro de digitação, que é a mudança dos mapas, né? Sim. Isso é assumir a incompetência enquanto poder público, né? Nós, na bacia do Itacorubi, nós chegamos a entregar os mapas prontos. Pro IPUF. Os mapas prontos. Para o IPUF. Nunca foram aproveitados nem nada. E era o seu xará, o Hildo Rosa, que estava no IPUF, coordenando esse processo, né? Também Nessa esteve. época, sim. Também esteve, no início foi o também Hildo Rosa. esteve, né? Depois passaram vários por lá. Né? Mas nenhum deles apresentou um jogo de cintura, apresentou uma possibilidade de diálogo com as comunidades. Ah, é? Eles nunca tiveram interesse em fazer isso, né? Porque Atrapalharia os negócios deles, daria para dizer. eu diria que atrapalhei os interesses, Os interesses. né? Os interesses. E não os interesses das comunidades, o que as comunidades desejam. Porque a Lei 10.257 nos diz claramente, textualmente, e foi isso que o juiz federal utilizou para balizar as suas decisões. A lei federal diz claramente que as comunidades decidem o que querem e apresentam o que querem para o poder público. E o poder público, com os seus órgãos técnicos, tem que botar em linguagem técnica o que a comunidade decidiu. Ou seja, nós temos o que a lei chama leitura comunitária e leitura técnica. Só que a leitura técnica é para colocar a leitura comunitária em linguagem técnica de um projeto de lei, executável, de um projeto de lei complementar, de forma executável. E não a leitura técnica se sobrepujar à leitura comunitária, dizendo o que a prefeitura quer, o que os interesses querem, e a comunidade não fala. A 10.257, eu gostaria só de lembrar que ela tinha 5 anos para ser cumprida, sob pena de declarar os administradores municipais, de penalizar os administradores municipais por improbidade administrativa. Florianópolis está há 16 anos desse prazo, sem cumprir uma lei federal. Uma lei federal, por exclusiva má vontade. O César mencionou aqui que as assembleias, as audiências públicas, elas sempre foram não, nem consultivas, eles não consultavam ninguém. Elas sempre foram apresentativas, elas foram de apresentação. Essas últimas. A prefeitura, o IPUF ia lá e... Não, sempre. E sempre dizia o seguinte: o plano diretor é esse.
E aí as comunidades diziam, não concordo, não aceito. Mas ficava por isso mesmo, era o que valia, era o que eles apresentavam. E empurrando de barriga, de trator. Nunca se fez uma audiência pública consultiva ou deliberativa pelas comunidades, porque a audiência pública, o nome já diz, é pública para quem quiser falar. E não a prefeitura tomar conta e não deixar ninguém falar. Certo. A gente também não pode afirmar, né, mas a gente sabe quais são os interesses que norteiam aí esse trabalho do poder público, né? Dá para citar? Vocês estavam falando antes um nome de um tal de Sinduscom, que até tem uma propaganda muito bonitinha na televisão. Esse Sinduscom está par a par com o poder público. O Sinduscom ele faz parte do núcleo gestor, né? O que é Sinduscom? O Sinduscom é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Sindicato da Indústria da Construção Civil. Onde tem terreno, tem construção civil. Especulação imobiliária. Né? É um problema, porque assim, eu me lembro que na época, lá em 2005, 2006, no início do plano diretor, houve uma determinação judicial para ter o defeso do Itacorubi. Defeso? O que é o defeso? O que era o defeso? Suspender todas as licenças de obras de construção no bairro, na Bacia e no bairro do Itacorubi, enquanto estivesse sendo discutida a elaboração do plano diretor. Era na Bacia do Itacorubi. O que nós, no núcleo gestor, fizemos? Nós dissemos, tomamos a decisão no núcleo gestor, não, vamos estender o defeso para toda a cidade toda. Porque fazer um plano diretor, continuar aprovando obras, é a mesma coisa que trocar o pneu furado do carro com o carro andando. Não tem como, não dá para fazer. Ou você faz uma suspensão temporária e aí vamos fazer o plano diretor, acelera o processo da elaboração do plano diretor, né? Ou não tem como fazer. Mas não era do interesse. O Sinduscom foi voto vencido. Voto vencido? Voto vencido. Nós aprovamos que houvesse o defeso para toda a cidade. Mas a prefeitura não executou isso. Não executou. Não executou. Não quis fazer. Tinha que passar uma lei na Câmara para isso, mas não quis. Né? Aliás, mesmo havendo já existe um esqueleto aí de plano diretor, tem uma lei orgânica do município, né? E que de acordo com a necessidade imobiliária ele vai sendo ajustado, alterado, não é assim também? Mas com a bênção da nossa Câmara Municipal de Vereadores? O que o César falou, sobre o defeso da Bacia do Itacorubi, só um exemplo para vocês terem uma ideia, para que o espectador tenha uma ideia. Quando nós começamos o plano diretor, nós tínhamos na Bacia do Itacorubi, no Córrego Grande, uma região chamada Fazendinha do Córrego Grande. Né? Se hoje, passado 10 anos, 11 anos, você deu uma olhada no que é a Fazendinha do Córrego Grande hoje. Um amontoado de espigões, taparam um rio, Canalizaram? Desviaram, não canalizaram, não, taparam, tá? E desviaram outro para aumentar o terreno para a construção dos prédios. Olha, me lembrou, não sei porquê, o Parque das Três Pontas ali, né? Que está uma discussão semelhante, né? Estão querendo aterrar. E outra discussão que é o aeroporto do Ratones, né? Ratones. Bom, o aeroporto do Ratones, eu acompanhei as discussões lá, eu participei até da audiência pública lá, e nas discussões do plano diretor nunca se cogitou a ideia de um aeroporto. Caiu de paraquedas. Nem de fazer um L ponto. Nada. Agora caiu de paraquedas um projeto de um parque aeronáutico. E engraçado bonito, né? Parque aeronáutico. Um parque aeronáutico, engraçado, uma semana, 15 dias depois, a área pega fogo. Já fica limpa, né? E seria um aeroporto particular ou foi impressão? Sim. Seria um aeroporto particular? Privado. O problema não é um aeroporto, o problema é o que vem junto com o aeroporto. É um aeroporto. O pessoal acha que vamos fazer só uma pista aqui, um hangar para botar avião.
Não, só um pouquinho. Tu tem que ter estrutura, porque vai ter que ter lojas especializadas para oficina mecânica, uma série de coisas, óleo. O ruído, o risco. O ruído vai ser... Bom, enfim. é complicado. Parece que tudo pelo dinheiro, né? Tudo É. pelo dinheiro. Eu acho que aqui ninguém é contra o desenvolvimento, né? Não. Preferencialmente, Não. respeitando a natureza, as vidas humanas. Ninguém é contra, mas tem que ter certos parâmetros. A natureza é uma só e finda essa, não tem cheque especial, não tem plano B. Né? Florianópolis é uma ilha, né? Não é a parte continental, né? Há muito tempo essa ilha passou dos limites da sua capacidade. Se não fosse, olha só para citar um único exemplo, nosso trânsito. Por mais que você queira encher a ilha de rodovia e de viadutos, é uma ilha, ela tem uma capacidade, 52% do território dela é morro, são morros. Né? E é uma faixa de terra pequena que tem para isso. Né? Então, eu até aceito que existam interesses contrários ao interesse da comunidade. Mas há que se ajustar a isso. Nunca houve, por parte da prefeitura, nenhuma abertura para se sentar e conversar com a comunidade. Dialogar com o que as comunidades desejam. Nunca né? houve essa abertura. Nunca. Apesar de estar previsto em lei. Em momento algum. Né? Em momento algum. Então, Desculpe, senhor Wilton, até mesmo nas reuniões do próprio núcleo gestor, o secretário de Educação participava pouquíssimo. Da saúde, nunca vi. Não querem. Da habitação tem do município, secretários. nunca vi. Tudo isso está embutido no plano diretor. E se você pegar a relação, a lista de presença, você vai ver que a ausência do poder público municipal nas reuniões do núcleo gestor É sistemático. é violenta. Quer dizer, a comunidade vai, nós dispomos do nosso tempo para ir lá, para participar, para ajudar na discussão. Sim. O poder público não dá a contrapartida. Não. Até recebe, mas não contempla as sugestões. Não, é aquela história assim, vamos fazer audiência pública. Ah, legal, ouvimos a comunidade. Fazemos se a gente quiser. Isso. Certo. Esta série de Floripas em Foco, que está começando hoje sobre o plano diretor, está começando porque na segunda-feira próxima, daqui a 3, 4 dias, haveria uma audiência pública. Uma audiência que foi pública final. suspensa. A prefeitura recorreu, a gente não sabe ainda se vai acontecer a audiência pública ou não. Noticiário que eu vi ontem à noite na internet é que já houve ontem uma decisão judicial determinando que, como a prefeitura não tem condições de dar o que o juiz federal pediu, né, o que o Ministério Público Federal pediu, Que é no todas prazo as sugestões da de comunidade. 5 dias, exatamente, né? 5 Ele dias. tem que dar o que tinha antes, retirando do plano diretor que eles apresentaram o que foi enxertado, que não foi aprovado, Pela comunidade. Isso. separar isso e dar esse plano diretor, inclusive mapas e tudo. Como eles não têm nada disso, né? E o tempo não é possível eles refazerem, aliás, eles dizem que nem sabem, então a prefeitura disse que nem sabe, então o juiz determinou o adiamento sine die dessa audiência pública, né? Eu só gostaria de Para fecharmos, eu vejo para que você fechar, tem dados ainda em mãos. de dizer uma coisa para vocês, né? A prefeitura sempre diz assim, nós temos que pensar a cidade que nós queremos. Tudo bem, eu acredito. Mas há um grande conflito nisso. Existe uma cidade que a população deseja manifestadamente, né? Eu acompanhei reuniões de alguns outros distritos através de amigos que me convidaram e a reclamação é geral, né? De não aceitar, de não querer esse plano diretor que está sendo imposto de cima para baixo. Pelo poder público. E a lei
disse que o plano diretor tem que vir de baixo para cima. Né? Porque quem sabe os problemas da sua rua é você que mora lá. É você que está todo dia lá, que sabe os seus problemas. Né? A prefeitura tem um outro olhar, um olhar de fora. Não um olhar de vivenciar o dia a dia da comunidade, dos bairros. Né? Essa é a diferença. Aí eu faço a seguinte pergunta: até quando a justiça vai ter condições de obrigar a prefeitura e os interesses, porque o Sinduscon não está sozinho nessa briga. Nós temos muitos conselhos profissionais, muitos órgãos da cidade, empresariais, juntos. Então, até quando a Justiça Federal vai ter condições de balizar os interesses da comunidade? Até que ponto? Corre-se o risco, então, de atropelamento? Como Sim. em todos os outros planos anteriores. Em todos os outros planos diretores anteriores à lei. E diga-se de passagem que, em momento algum, a Prefeitura de Florianópolis e os seus órgãos se dispuseram sequer a tentar cumprir a lei do Estatuto da Cidade. Porque a base do Estatuto da Cidade é a comunidade dizer o que quer. É a participação popular. É a participação popular. Por isso o plano é plano diretor participativo. Esse é o Você nome. veja se eles chamam mais plano diretor participativo. Nem Não, é plano diretor. Plano diretor. Então. Pois então, para a gente fechar esse bate-papo, o telespectador, o internauta, o cidadão que nos acompanha, como é que ele pode participar desse processo? Chegando junto no Conselho Comunitário, tem algum contato? A UFECO quer deixar algum contato? Bom, a UFECO tem através da sua página no internet, Facebook, né, na Facebook. internet mesmo, né? UFECO. UFECO, só botar UFECO vai aparecer a página lá, pode curtir a página e pedir informações, porque a UFECO é a União Florianopolitana das Entidades Comunitárias. Né? Nós prestamos uma assessoria para as associações de moradores na questão das suas eleições, né? Na questão contábil, inclusive agora nós vamos fazer uma Assembleia Geral, né? Onde vai ser na Assembleia Legislativa, segunda-feira, dia 22. Opa, uma Assembleia da UFECO. Uma Assembleia da UFECO, né? Dia 22. Que é uma Assembleia Geral da UFECO, onde a gente essa Assembleia vai começar às 7h30 e a partir das 6h30, né, nós estaremos com um plantão lá, com dois diretores da UFECO, para prestar esclarecimento para as entidades, para diretores, dirigentes de associações de moradores, quanto à questão tributária, o marco regulatório, né, o novo marco regulatório que foi aprovado, que as associações muitas vezes pensam assim, a associação é isenta de imposto de renda. Sim, mas tem que fazer a declaração, se não fizer a declaração, não tem receita para pagar depois. Né? E o que... para dar esclarecimento. Né? Então a UFECO presta essa assessoria. Né? E nós temos cadeiras em vários conselhos da cidade. Conselho de Educação, Conselho da Saúde, Conselho da Habitação, o Conselho do Parque Estadual do Rio Vermelho, o Núcleo Gestor. Agora, esses outros conselhos que estão começando a aparecer por aí, CODENE, CODESUL, CODECEM... Criação do poder público. Isso, da iniciativa privada. Da iniciativa privada. Da iniciativa privada. Não tem cadeira no Núcleo Gestor. Não pode dar pitaco no que já foi definido e deliberado nas audiências públicas distritais pelos distritos, lá atrás. E eu eu sou enfático nisso. Se as saber. diretrizes, vou falar pelo meu distrito, se as diretrizes do distrito que eu fui representante, que foram aprovadas em audiência pública, não estiverem contemplados no plano diretor, eu vou ser o primeiro a entrar no Ministério Público contra. Bem, suas considerações finais? As minhas considerações finais são quase aquilo que a gente já vem brigando e lutando há muito tempo, que nós queremos fazer valer
as nossas diretrizes comunitárias, né? Que nós não conseguimos, mesmo na audiência pública realizada na Universidade Federal de Santa Catarina no dia 30 de junho do ano passado, nós não conseguimos aprová-las, porque a audiência pública foi de apresentação, não foi uma audiência pública deliberativa para a comunidade, sequer foi consultiva, né? Documentos que nós, só para te teres uma ideia, documentos que nós apresentamos e protocolamos desde essa audiência pública jamais foram considerados. Se você pedir esses documentos no IPUF, ele não tem. Mas tem cópia aí, né? Se o IPUF... Só vou mostrar um. Isso é uma denúncia grave. Só vou mostrar um. Protocolou documentos no IPUF? Formulário de solicitação de adequações, protocolo de recebimento. Mostra para a câmera aqui. Dia 30/6, na audiência pública. Sumiu. São 700 páginas. O documento tem 700 páginas. Tem 700 páginas. Aqui, em anexo, eu trouxe apenas para vocês verem um abaixo-assinado que tem 593 assinaturas. A cópia, porque o original sumiu, desapareceu, foi entregue do IPUF. 593 assinaturas foram entregues ao Ministério Público. Estudos técnicos que foram feitos sobre a nossa região. É uma região inundável. Sim. Então a região tem que ter um tratamento diferenciado. Alaga, né? Aliás, às vezes o Parque São Jorge sofre enchentes. A cidade tem regiões que têm peculiaridades completamente diferentes das outras. Então você não pode ter uma única visão na cidade. Já começa o grande erro é não permitir a participação popular e, por outro lado, é ter essa visão sobre a cidade. Cidade não é assim, ela não funciona assim. Cidade é de todos, né? Não Exatamente. É só de alguns, né? Não é só de alguns. E tem uma natureza finita, o espaço também é finito e todos têm que sentar. Ainda mais aqui na ilha, é limitada. Daqui a pouco ela afunda, né, César? César Ismar, do conselheiro do Parque Estadual do Rio Vermelho, que a gente acabou nem falando a respeito do Parque Estadual, que está lá. Também diretor regional leste da UFECO, a União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, que está prestando uma grande assessoria aí para os centros comunitários, entidades de bairro, colaborando aí não só na questão da elaboração do plano diretor, mas também questões contábeis, legais e tudo mais, né, César? Sim. E o Hilton Barreto, que é do CONJORGE, o Conselho Comunitário do Parque São Jorge e Jardim Itália. Falando aqui sobre o plano diretor, o primeiro de uma série de Floripas em Foco, falando sobre o plano diretor. E como o assunto é quente, o tempo sempre é pouco, né? Parabéns a vocês pela dedicação, né, voluntária a esse trabalho e que consigam, né, jogar uma luzinha na cabeça aí dos nossos gestores para que façam a coisa certa, né? Obrigado pela presença. Valeu. Obrigado. E obrigado você, telespectador, pela audiência. Reveja esse bate-papo com o César e com o Wilton daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.